Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 15 de janeiro. Chegamos à metade do primeiro mês do ano. Sempre rezando, pedindo as graças de Deus para que mais e mais aconteça um processo massivo de vacinação em nosso país, para que o mais rapidamente possível essa pandemia seja prontamente debelada e vencida, para que possamos voltar à plena normalidade. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas, não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele então ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a primeira coisa sobre a qual eu gostaria de chamar a atenção é a casa de Jesus. Jesus, neste momento, já é um pregador, um missionário itinerante. Ele vai de casa em casa, mas nesse dia ele voltou à sua casa em Cafarnaum. Supõe-se que seja a casa dele, a casa onde ele passou a viver com Maria.
Num determinado momento do início do seu ministério público, Jesus saiu de Nazaré, pequena aldeia no interior, e veio para Cafarnaum, uma cidade maior, à beira do Mar da Galileia, e também uma cidade por onde passava a grande estrada, a chamada Via Maris. Então se supõe que Jesus estava em casa, na sua casa. Se supõe que a casa seria o local do repouso, de ficar mais sereno, mais tranquilo com Maria, de recarregar as baterias para novamente voltar à missão. É bonito perceber que a casa de Jesus se torna a casa dos pobres. A casa de Jesus se torna a casa dos doentes, dos afligidos por todas as doenças e espíritos maus. E Jesus passa horas e horas atendendo a todos e curando a todos. Um segundo elemento importante para a nossa oração. Jesus observa a fé deles. Quem são estes eles? Se pode supor que eram os 4 homens que estavam carregando a cama e o próprio paralítico. Portanto, é possível supor que fossem os 5. Ou somente a fé deles, os carregadores, não importa. Mas o bonito é que Jesus leva em conta a fé daqueles que estão trazendo o homem paralítico. Em muitas ocasiões de nossa vida, nós temos necessidade de alguém que nos ajude a carregar a cama. Alguém que nos ajude a carregar a maca das nossas paralisias. Como é bonita essa solidariedade, essa bondade destes homens que carregam a maca daquele homem paralítico. Por falta de espaço na entrada da casa, por tanta gente, pela multidão que é tamanha, eles terminam abrindo um buraco no teto. E os carregadores descem com a maca diante de Jesus. Jesus não tem o menor problema de quebrar a sua própria casa para receber alguém que padece, alguém que sofre, alguém que precisa de cura, alguém que precisa da sua intervenção salvífica. Terceiro elemento, a relação entre pecado e doença, ou a relação entre culpa e castigo. Jesus nunca admitiu uma relação mecânica entre pecado e doença. Especialmente naquele episódio do cego de nascença que está lá em João capítulo 9, quando os discípulos lhe perguntam quem pecou para que ele nascesse cego. Foi ele ou foram os seus pais? Jesus responde, nem ele, nem os seus pais. Mas esta doença é para que se manifeste a glória de Deus. Então percebam que Jesus não admite uma relação mecânica entre doença e pecado. Contudo, nós temos que admitir, o pecado também nos paralisa. Muitas paralisias da nossa existência, eu estou falando de paralisias existenciais. Às vezes a nossa vida está um caos completo, o casamento, a família, exatamente porque enveredamos numa vida marcada pelo pecado, por decisões equivocadas, opções equivocadas. E aí o desastre, a confusão da vida, às vezes é simplesmente a consequência
destas opções equivocadas que fazemos. Traições no casamento, bebida alcoólica, injustiças, exploração dos outros, exploração dos pobres. Então, às vezes, criam-se situações graves de pecado que geram fragmentações, desequilíbrios, e a família, a própria vida pessoal, a vida profissional se desmantela todinho porque a pessoa optou por caminhos equivocados. Repito, Jesus não admite uma relação mecânica entre pecado e doença, mas é importante levar em consideração uma vida desenfreada, marcada pelo pecado, marcada pelas opções equivocadas, normalmente conduz à fragmentação, a desequilíbrios, a desarmonias. E, finalmente, um quarto aspecto que eu gostaria de destacar. O texto de hoje nos ajuda a rezar e a refletir sobre a identidade profunda de Jesus. Os fariseus estão ali somente para murmurar, somente para criticar. São mestres da lei, mesquinhos, blasfemam, murmuram, estão inquietos porque Jesus faz o bem. Criticam. Há pessoas que só sabem criticar, só sabem murmurar. Nunca tem uma palavra construtiva, nunca tem uma proposta, nunca são proativas, só sabem destruir, só sabem criticar, só sabem apresentar os defeitos. Não estão dispostos a propor nada, a fazer nada, a colaborar com nada. Pois bem, Jesus percebe a maldade do coração destes homens e ele age como Deus. Ele age com misericórdia. Jesus não somente cura a paralisia física daquele homem, mas ele também perdoa os seus pecados. E aí levanta-se uma pergunta: quem é este homem que perdoa pecados? Na tradição bíblica, até o momento, eles têm a compreensão de que somente Deus pode perdoar pecados. Marcos, então, ao insinuar esse elemento, está dizendo: parece-nos que aqui se revela algo da identidade profunda de Jesus. Jesus que acolhe em sua casa, Jesus que reconhece a fé daqueles carregadores, Jesus que não associa pecado e culpa, pecado e castigo, Jesus que perdoa pecados, revelando a sua identidade profunda. Para cada pessoa, Jesus tem uma palavra distinta. Para o doente, para os carregadores, para as multidões, para os doutores da lei. Que Jesus também cure as nossas paralisias e perdoe todos os nossos pecados. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.